Olá, galera! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, tenho certeza que vocês pensaram em perguntar. Espero também que esteja tudo bem com você, com os seus familiares e com as pessoas próximas a você. Eu sou o Igor Tigrão, professor de matemática, e hoje estamos aqui, galera, para mais uma videoaula de geometria espacial. Hoje, galera, falaremos um pouco sobre prismas. Então, bora começar? Para começar, galera, prisma é um sólido que possui duas faces poligonais, ou seja, tem duas faces que são polígonos, que são paralelas. Então, tipo assim, um polígono em cima, outro polígono embaixo. E são congruentes, iguais, com os vértices da de cima conectados aos vértices da de baixo. Detalhe, galera, pode acontecer de estar assim, uma base em cima da outra certinho, ou deslocado, não tem problema nenhum. O importante é que sejam paralelas. Lembra a ideia de retas paralelas? Galera, repare o seguinte. Esse primeiro sólido é um prisma. Ele tem em cima um triângulo. Embaixo, o mesmo triângulo. E os dois triângulos são paralelos. Então, eu tenho um prisma que tem dois triângulos paralelos. Os retângulos não são paralelos, né, galera? Olha, a gente percebe que os retângulos aqui não são paralelos. Olha lá, eles não são paralelos. Mas o triângulo de cima e o triângulo de baixo são. E os vértices do triângulo de cima estão conectados diretamente aos vértices do triângulo de baixo. Ok? Então, isso é um prisma. Ele tem dois lados paralelos iguais conectados por segmentos de retas. Esses lados paralelos a gente chama de base, tá, galera? Então, por exemplo, esse prisma aqui, ele possui uma base triangular. Olha o próximo, galera. Aqui eu tenho um octógono e embaixo eu tenho o mesmo octógono. Esses dois octógonos são paralelos. Eles são paralelos e iguais. Então, isso é um prisma. E repare, cada um dos vértices do octógono de cima está conectado a um dos vértices do octógono de baixo. Então, isso é um prisma. O prisma é o sólido que possui duas faces paralelas, iguais, poligonais. E essas faces são chamadas de base. Esse prisma preto aqui, galera, é um prisma de base octogonal. A base dele é um octógono. Tranquilo? Entenderam aí o que é um prisma, gente? Boa? É um sólido que tem duas faces paralelas, poligonais, iguais. Inicialmente, moçada, nós temos dois tipos de prisma. Nós temos o prisma em que as duas faces paralelas estão certinha, uma em cima da outra, que é esse primeiro caso, chamado de prisma reto. No prisma reto, galera, sempre, as arestas laterais são perpendiculares, ou seja, elas formam 90 graus com os planos das bases, com os planos que contêm as bases. Aqui, galera, eu tenho um prisma também, só que é um prisma em que as bases não estão certinho uma em cima da outra. Você percebe que foi deslocado um pouquinho para o lado? Nesse caso, quando a gente tem um prisma torto, a gente vai chamar ele de prisma oblíquo. Oblíquo vai ser o torto, tá, galera? No prisma oblíquo, as arestas laterais elas não são perpendiculares aos planos das bases, ou seja, as arestas laterais não formam 90 graus com os planos que contêm as bases. Beleza? Tranquilo por enquanto? Nomenclatura! Galera, é legal vocês já saberem que sempre um prisma vai vir escrito como prisma, alguma coisa, alguma coisa. O primeiro alguma coisa, galera, é sempre referente ao formato da base, formato dos lados paralelos, formato dos polígonos paralelos. Ok, galera? E o segundo termo é sempre reto, oblíquo ou regular. Então aqui, galera, coloquei o desenho só para a gente lembrar que no prisma reto as arestas laterais formam 90 graus com as bases, com os planos das bases. No prisma oblíquo, as arestas laterais não precisam formar 90 graus com os planos das bases, tá, galera? Vai estar deslocada a base. E quando falar prisma regular, é simplesmente um prisma reto em que a base é um polígono regular. Lembra o que é polígono regular? Todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Então, por exemplo, quando eu olho aqui para a primeira figura, eu vejo que isso aqui é um prisma reto. Mas a base dele é um
hexágono. Olha lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos, 6 arestas. Então, galera, esse é um prisma que a base é um hexágono e ele é reto. Então, prisma hexagonal reto. Entendeu? Olha o segundo caso. Aqui, galera, eu tenho um prisma oblíquo em que a base é um pentágono. Então, aqui é um prisma pentagonal oblíquo. Sempre o segundo termo é referente à base e depois a classificação, se é reto ou oblíquo. Se a questão falasse, por exemplo, que aqui no primeiro caso, o hexágono é regular, galera, ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, ao invés de colocar reto, eu coloco regular. Prisma hexagonal regular. Aí quer dizer que o hexágono tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Beleza? O que as questões pedem pra gente fazer, galera? Bom, galera, a primeira coisa que vocês precisam ter uma noção, que é o que o Enem gosta muito de cobrar, é como que a gente abre um prisma, como que a gente planifica ele. Sempre que você quiser planificar um prisma, pensa que ele é feito de papelão e você vai abrir esse papelão. Repare aqui, por exemplo. Aqui eu tenho um prisma hexagonal reto. A base é um hexágono e ele é retinho. Repare, ó, se eu abro essa caixa de papelão, eu vou ter em cima um hexágono, embaixo outro hexágono, que são as bases, né, galera? E no prisma reto, as laterais aqui sempre serão retângulos. Então aqui eu tenho as faces laterais, que serão os retângulos laterais. Repare que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces laterais. 6 faces laterais. Ok? O que uma questão pode pedir pra gente? A questão pode pedir pra gente calcular a área da base. Galera, se falar o termo área da base, é a área de somente uma base. Ok? Você vai calcular a área somente de uma das bases. Se a questão pedir a área lateral, você vai calcular a área das faces laterais e vai somar. A área lateral é a soma das áreas das faces laterais. Cuidado, hein, galera? Se o nosso prisma for regular, todos os retângulos vão ser iguais. Mas se o prisma não for regular, os retângulos aqui terão comprimentos diferentes. Então toma cuidado com isso, tá? Não é só multiplicar pela quantidade de retângulos que tem, não. Você tem que olhar se o nosso prisma tem todos os retângulos iguais. A gente já vai fazer um exercício disso. Se a questão pedir área total, a área total, galera, vai ser a área de todo o nosso prisma, a área de toda a superfície dele. Nós vamos calcular 2 vezes a área da base, mais a área de toda a lateral. Então, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Beleza? Toma cuidado com outra coisinha. Os vestibulares sabem que os alunos ficam presos a decorar a fórmula. E já caiu em vestibular, por exemplo, falando: calcule a área total dessa lixeira sem tampa. Gente, se a lixeira é sem tampa, você vai ter que calcular a área de cima e a de baixo? Não, é só a de baixo, tá, gente? Então fique esperto com o que a questão vai estar falando. Volume do prisma. Volume é simplesmente um nome que a gente dá para o espaço ocupado pelo sólido. Então, volume desse prisma é todo o espaço que ele ocupa. Sempre que eu tenho um sólido, galera, qualquer sólido que eu tenha, o sólido ocupa um espaço, não é, gente? O espaço ocupado é o volume. Vamos lá, vou ensinar para vocês de um jeito bem legal como que calcula o volume de um prisma. Aqui, galera, eu vou começar pela base. Você consegue calcular qual é o espaço ocupado só pela base? Tranquilo, né, galera? O espaço ocupado pela base é a área dela. O espaço ocupado por uma figura plana é a área da figura plana. A base aqui é plana, né, galera? O que não é plano é o sólido inteiro, aí já é tridimensional. E aí, reparem, galera, essa base, ela se desloca daqui de cima até lá embaixo, olha. Percebeu? Vou fazer de novo, ó. A base, o hexágono aqui de cima, ele está se deslocando lá de cima até lá embaixo. Então, se eu quiser calcular o volume do prisma, o espaço ocupado por esse prisma, eu vou simplesmente pensar qual é o espaço que essa base ocupa quando ela se desloca daqui de cima até aqui embaixo. O espaço ocupado por ela é simplesmente a área da base multiplicado pela altura, porque essa mesma base se desloca daqui de cima até lá embaixo. Olha que facinho, volume de qualquer prisma, galera, é a área da base vezes altura. Vamos colocar bonitinho, AB vezes H, área da base vezes altura.
Vamos fazer um exercício para a gente colocar em prática tudo que a gente falou? Ah, detalhe. Essa formulinha, área da base vezes altura, vale para prisma reto e para prisma oblíquo, tá, galera? Não muda. A gente vai fazer a área da base vezes altura do mesmo jeito no prisma oblíquo. Um jeito legal de você pensar, tentar entender isso, é o seguinte. Pensa que você coloca vários biscoitos, água e sal, aqueles quadradinhos, um em cima do outro. Aí eu te pergunto, qual é o volume de todos eles juntos ali na torre que você formou? Você vai calcular a área de um dos biscoitos e multiplicar pela altura, é o volume, espaço ocupado. Se você pegar esses biscoitos e deslocar um pouquinho para o lado, deixando tipo essa torre inclinada, é o mesmo volume anterior. E a altura também não muda. Então o volume continua sendo a área da base vezes a altura. Porque o espaço ocupado pelos biscoitos é o mesmo. Então mesmo que a pilha de biscoitos esteja retinha ou ela esteja inclinada, vai ser o mesmo volume. Beleza? Então volume é a área da base vezes a altura. Exemplo. A figura apresenta um prisma hexagonal regular. Ó, gente, já sei que a base aqui é um polígono regular. Cujo todas as arestas da base medem 8 centímetros. Todas as arestas da base, 8 centímetros. E a altura do prisma é 20 centímetros. Então aqui, galera, todas as arestas valem 8 centímetros e a altura é 20. Calcule a área total e o volume do prisma e use raiz de 3 igual a 1,7. Beleza, vamos lá. Primeiro eu vou pensar como que ele ficaria aberto. Aberto, ele fica assim, né, galera? Aqui, galera, nós sabemos que a base é um hexágono de lado 8. Repare, galera, que esse segmento aqui do hexágono encaixa aqui. Esse segmento encaixa aqui quando a gente for fechando o prisma, né? Então, todos os segmentos aqui, galera, também serão 8. Assim como acontece aqui embaixo, né, galera? Lá, todos são 8. Todos os segmentos aqui, 8. Todos os segmentos aqui embaixo, 8. E a altura é 20. Todos esses segmentos aqui laterais, 20, ok? Vamos começar com a área da base. A base é um hexágono regular. Se tiver dúvida, volta na aula. Se tiver dúvidas, volta na aula de áreas de figuras planas. Vai precisar, galera. Como calcular a área de hexágono regular? Você lembra o macete? Todo hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado do triângulo é 8, né, galera? Então vai ficar 6 vezes 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado, 64. Então 6 vezes 64, raiz de 3 sobre 4. 64 por 4 é 16, então vai ficar 16 raiz de 3 vezes 6. Vai dar 96 raiz de 3. Essa é a área da base. Só que a questão falou para a gente usar que raiz de 3 é 1,7. 96 vezes 1,7 vai dar 163,2 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Área lateral. Você vai calcular a área dos retângulos e somar. Só que para nossa alegria, galera, nessa figura, nesse prisma, todos os retângulos são iguais. São retângulos 8 por 20, né? Então a área lateral vai ser a área do retângulo, 8 vezes 20, 6 vezes. 6 vezes 8 vezes 20. 8 vezes 20, 160. Vezes 6, 960 centímetros quadrados. Área total. A área total, galera, é 2 vezes a área da base, 2 vezes 163,2, mais a área lateral. A área lateral é 960. Multiplicou e somou, acharemos 1.286,4 centímetros quadrados. E se pedir o volume? Volume é a área da base vezes a altura. Volume é a área da base, olha lá, galera, já calculamos, 163,2, vezes a altura do prisma, que é 20 centímetros. A altura, galera, sempre é a distância entre os planos que contêm as bases, ok, galera? Então aqui a distância. O que é plano, gente? Imagina que esse hexágono em cima está desenhado numa folha de papel. O hexágono de baixo está desenhado numa folha de papel. A altura do prisma é sempre a distância entre essas duas folhas de papel. Tranquilo? A distância entre os planos que contêm elas. Então, 163,2 centímetros quadrados vezes 20 centímetros vai ficar 3.264. Centímetro quadrado vezes centímetro vai dar centímetros cúbicos. Unidade de volume, galera, sempre a unidade de comprimento elevado ao cubo, ok? Nem é difícil, né, galera? É até tranquilo.
Para finalizar a aula, galera, só vou te contar quais são as unidades de volume, unidade de capacidade, são coisas diferentes e como que a gente trabalha com elas, tá? Unidade de comprimento, lembra que era metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro? Tem até um macete, né? K, de, mais, deixa, cocô, mole, né? Tem esse macete para você decorar a ordem das unidades de comprimento. A unidade de volume é simplesmente isso elevado ao cubo, beleza? Bom, moçada, quando a gente queria transformar de quilômetro para hectômetro, quando era unidade de comprimento, a gente multiplicava por 10. Quando era quilômetro quadrado, quando era unidade de área, para hectômetro quadrado, a gente multiplicava por 10 ao quadrado, multiplicava por 100. Quando é quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, a gente vai multiplicar por 10 ao cubo, a gente vai multiplicar por 1000, tá, galera? 1 quilômetro cúbico são 1000 hectômetros cúbicos. 1 hectômetro cúbico são 1000 decâmetros cúbicos. Então, sempre que quiser transformar da esquerda para a direita, é só multiplicar por 10 ao cubo, só multiplicar por 1000. 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico, 1000 milímetros cúbicos. Então, exemplo. Transforme 27 hectômetros cúbicos em metros cúbicos. Pode pausar o vídeo e fazer aí rapidinho. Olha aqui, galera. De hectômetros cúbicos para metros cúbicos, eu gosto de deixar com potência de 10. Eu multiplico por 10 ao cubo, depois multiplico por 10 ao cubo de novo. Então vai ficar 27 hectômetros cúbicos é igual a 27 vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, pronto. Transformei em metros cúbicos. 10 ao cubo com 10 ao cubo, conserva a base, somos expoentes. É 27 vezes 10 a sexta metros cúbicos, que é 27 milhões de metros cúbicos. Beleza, galera? Então, 27 hectômetros cúbicos é 27 milhões de metros cúbicos. Agora, moçada, se eu quiser fazer o inverso, da direita para a esquerda, é sempre transformar da forma contrária. É só você dividir por 10 ao cubo, é só dividir por 1000, galera. Então, por exemplo, transforme 123 decímetros cúbicos em metros cúbicos. Uai, mole. 123 decímetros cúbicos, não é, gente? Para transformar em metros cúbicos, eu divido por 10 ao cubo. Então, 123 dividido por 10 ao cubo. Dividir por 10 ao cubo é fazer a vírgula andar 3 casas. Então vai ficar 0,123 metros cúbicos. Tranquilo, né, gente? Então é assim que você transforma a unidade de volume. Caso você precise de alguma questão, você agora já se lembra como é que faz isso, ok? Agora, cuidado, galera. Unidade de volume é diferente de unidade de capacidade. Olha bem a diferença. Volume é o espaço ocupado por um objeto. Capacidade é o quanto cabe lá dentro daquele objeto. Então, não é? Quando você fala assim, a capacidade do ônibus é de 80 passageiros. Quer dizer que ali dentro cabem 80 pessoas. Então, capacidade é o quanto cabe dentro. Não é exatamente a mesma coisa, galera. São coisas um pouco diferentes. Por exemplo, uma barra de ouro maciça. Uma barra de ouro toda sólida, galera. Ela tem volume? Tem. Ela ocupa um espaço. Ela tem capacidade? Não cabe nada dentro dela. Uma garrafa de água, ela ocupa espaço? Ocupa, galera. Então ela possui volume. Cabe alguma coisa dentro dela? Cabe. Então ela possui capacidade. E nessa garrafa de água, a espessura aqui, galera, das paredes lá dentro são tão finas, mas tão finas, que a gente até considera que a capacidade da garrafa é quase igual ao volume. Aí as questões até falam assim, considere a espessura desprezível. Se você desprezar a espessura do nosso sólido, da garrafa aqui, por exemplo, o volume e a capacidade serão iguais. Mas cuidado, volume é o espaço que ocupa, capacidade é o quanto cabe lá dentro. E a unidade padrão de capacidade na matemática é o litro, galera. E suas subdivisões e seus múltiplos. Litro, nós temos os menores que os litros, decilitro, centilitro e mililitro. E tem os maiores, decalitro, hectolitro e quilolitro. Galera, é a mesma coisa, ó. kg de... Só que aqui é L, tá? Ao invés de metros, é L. kg de lado, deixa cocô mole.
E galera, de litro é sempre de 10 em 10, então 1 quilolitro são 10 hectolitros, 1 hectolitro são 10 decalitros, 1 decalitro são 10 litros, 1 litro 10 decilitros, 1 decilitro são 10 centilitros e 1 centilitro 10 mililitros, tá galera? Sempre que quiser transformar, você transforma da esquerda para a direita multiplicando por 10. Exemplo, transforme 12 hectolitros em litros. Olha, ó. Multiplico por 10, multiplico por 10 de novo. Então, é só multiplicar por 100. Então, ou 10 ao quadrado. E aí é só você pensar, a vírgula anda duas casas. Então, você coloca vírgula 00 e anda duas casas. Caminho 200 litros. Se for o contrário, galera, se for da direita para a esquerda, é só dividir por 10. Então, galera, por exemplo, transforme 123 decilitros em litros. Então, vou pegar os 123 e vou simplesmente dividir por 10. Dividir por 10 vai dar 12,3 litros. Beleza? Então, essa é a unidade de capacidade, padrão. E tem como a gente relacionar unidade de capacidade com unidade de volume, galera. A ideia aqui, moçada, é decorar uma delas e saber a propriedade para você transformar para todas as outras. Olha como que não é difícil. A que é padrão, galera, é que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Essa é a padrão, a unidade padrão, unidade que todo mundo costuma decorar. Em 1 decímetro cúbico, em um espaço, galera, de 1 decímetro cúbico, cabem 1 litro. Ok? Se você quiser saber quanto cabe em 1 metro cúbico, é só pensar, galera, 1 metro cúbico não são 1000 decímetros cúbicos? Então vai caber quantos litros? Litros. Então sempre que eu quiser transformar numa unidade maior, eu vou multiplicar por 1000. Esse é o macete. E sempre que eu quiser saber quanto cabe numa unidade menor, eu divido por 1000. Olha só, se 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos, em 1 metro cúbico cabem 1000 litros. Porque 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. É 1000 vezes. Aí continua, ó, 1 decâmetro cúbico, é só multiplicar por 1000 de novo, vai caber 1 milhão de litros. 1 hectômetro cúbico, multiplica por 1000 de novo, vai caber 1 bilhão de litros. Em 1 quilômetro cúbico, multiplica por 1000 de novo, cabe 1 trilhão de litros. Beleza? Se eu quiser saber na unidade menor aqui, galera, 1 centímetro cúbico, cabe 0,001 litro, é só dividir por 1000. E 0,001 litro é 1 milésimo do litro, que a gente chama de 1 ml. Então, em 1 centímetro cúbico cabe 1 ml. E em 1 milímetro cúbico é só dividir por 1000 de novo. Pode ficar 0,00001 litro ou 0,001 ml. Bom, galera, eu confesso para vocês que eu decorei só esse do decímetro cúbico na minha época de estudante, e sempre que era uma unidade maior eu só multiplicava por 1000, unidade menor eu só dividia por 1000. Eu fazia exatamente desse jeito aqui que eu fiz com vocês. O que mais cai em vestibular é metro cúbico, tá galera? Então se você quiser lembrar que 1 metro cúbico cabe em 1000 litros, já ajuda muito em muitas questões. Exemplo, quantos litros cabem em 12 metros cúbicos? Olha que fácil. 12 metros cúbicos, aí você vai lá, 1 metro cúbico, 1000 litros. Então 12 vezes 1000 litros. Você substitui 1 metro cúbico por 1000 litros. 12 vezes 1000 litros, 12 mil litros. Pronto, molezinha, né, gente? Então é isso, galera. Com isso finalizamos esse nosso início de prismas. Teremos a próxima aula ainda de prismas e depois a gente vê os outros sólidos. Então, um abraço, bons estudos e tchau, tchau!